Olá, meus amigos. Esta é a aula 5 do nosso curso sobre a globalização da educação. Vejam, na primeira aula, nós tratamos sobre as estruturas primárias e secundárias. E vimos que o mundo está num processo de secundarização da sociedade. Em outros termos, um processo onde a sociedade ela está baseada eminentemente em estruturas secundárias, onde os indivíduos não são pessoas, mas são funções e tratados como meros números. E nós vimos daí também que com o surgimento do neoliberalismo, exigido pela corrente socialista que expandia-se na época, você começa a ter o surgimento de uma economia globalizada. Esta economia, ou neste contexto econômico, você começa a ter uma nova mentalidade educacional. Uma mentalidade educacional não feita por pedagogos, especialistas no assunto, filósofos da educação, mas por economistas. E então, Gary Becker e Theodore Schultz desenvolvem o termo do capital social. Unido ao termo do capital social, algumas décadas depois, nos anos de 1990, James Coleman desenvolve o capital social. Capital social, que é aquele papel fundamental e que ativa tanto o capital físico como o capital humano. E que este capital social só pode ser executado pelas famílias. Porém, as famílias, por sua vez, não estavam fazendo o seu papel. E então James Coleman propõe que o mercado atual ele possa executar o papel das famílias. Então, os detentores, os responsáveis do capital social, agora é o mercado de trabalho. E aí, eu fiz uma pequena trajetória com vocês em como a educação norte-americana, ela começa a ser tomada pelo próprio governo e depois tomada por entidades econômicas, que foram aquelas que fizeram, que causaram o surgimento do Common Core. Common Core, que é um agravante de uma lei que teve implicações extremamente graves para a educação norte-americana, que é a lei No Child Left Behind. Então, criou-se uma lei que teve resultados catastróficos, criou-se uma iniciativa que é um agravante ainda pior daquilo que se viu que não estava dando certo. E por quê? Porque não estão interessados em melhorar a educação. Estão interessados em tomar o sistema educacional. E fazendo estas reflexões, nós, se já não fizemos, somos chamados a fazer a seguinte pergunta na aula de hoje. E o Brasil? Qual é a relação do Brasil com todas essas questões educacionais? E é o que eu proponho a tratar com vocês neste dia de hoje. Vejam, em 1995, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quem foi o ministro da Educação foi um economista que trabalhou para o Banco Mundial, chamado Paulo Renato Souza. Paulo Renato Souza foi o ministro, ou o segundo ministro, com mais tempo no Ministério da Educação, perdendo apenas por Capanema, que esteve no Ministério por 11 anos. Paulo Renato Souza, que a princípio não havia sido cotado para ser ministro da Educação, mas sim ministro de Planejamento,
depois então é realocado como ministro da Educação. E este, como economista, ex-funcionário do Banco Mundial, descreve todas as ações realizadas no sistema educacional durante o tempo em que esteve no ministério, em um livro chamado A Revolução Gerenciada. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é como as ações realizadas por Paulo Renato Souza, descritas em seu livro A Revolução Gerenciada, batem exatamente com aquelas ações que foram realizadas, porém, num espaço de tempo muito maior, no governo norte-americano, e que culminou no Common Core, e que aqui no Brasil culminou nas bases nacionais comum curriculares. Uma das coisas que eu gostaria de comentar com vocês é que o Paulo Renato Souza inicia o seu livro falando sobre a sociedade do conhecimento. E o que é a sociedade do conhecimento? É a sociedade econômica global neoliberal. O que é o conhecimento para o Paulo Renato Souza? São competências e habilidades que os alunos devem adquirir dentro do sistema educacional para poderem depois ter um desempenho superior no sistema dentro do mercado de trabalho, não é? Então vejam que aquilo que o Paulo Renato Souza chama de sociedade do conhecimento ou era do conhecimento nada mais é do que competências e habilidades que atendam a uma economia globalizada. Traduzindo em outras palavras, capital humano. Não é? E então, uma das ações que Paulo Renato Souza faz em seu governo é dar dinheiro para as famílias brasileiras com uma renda salarial muito baixa. Vejam, não é exatamente a mesma ação que Lyndon Johnson fez quando ele assumiu o governo norte-americano? E já não foi mostrado no encontro passado que essas ações contribuíram exatamente para nada no desempenho dos alunos? E por que estes erros acontecem? Porque são ações que estão sendo tomadas não por pessoas que entendem a fundo o que é educação, mas são ou reformas políticas ou reformas econômicas. E é exatamente por isso que estas ações não surtem efeito positivo dentro do sistema educacional. Uma outra coisa que Paulo Renato Souza vai instituir ao longo do seu governo é o que foi chamado de Fundef. O Fundef era um fundo arrecadado através da contribuição de estados e municípios, que depois era repassado para os mesmos estados e para os mesmos municípios em vista do número de alunos que cada escola possuía. Ou seja, identificando-se um valor por cada aluno, depois esse valor ele era revertido devido ao número de matrículas que cada escola possuía. O que nasceu como Fundef com o Paulo Renato Souza, depois durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, expande-se para Fundeb. E você começa a ter uma inserção de novas exigências para que os recursos possam ser repassados. Vejam como
este tipo de ação que nasceu com o Paulo Renato Souza e depois teve uma significativa mudança durante o governo do Lula, como isto também parece com as sanções que foram feitas na lei No Child Left Behind. Porque só pode receber o recurso aquelas escolas que se adequarem às exigências descritas quando o próprio fundo foi revogado. Não é? Mas não é só sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar com vocês também uma outra ação que Paulo Renato Souza fez, que foi a avaliação do ensino médio e a avaliação das universidades. E o que nós temos que perguntar é: por que essa necessidade de avaliação? Porque nós vimos, com as próprias reformas educacionais que aconteceram nos Estados Unidos, que quem determina o que será ensinado dentro de sala de aula são os testes. Você não conta mais com o professor, com a sua capacidade, com a sua formação, como foi realizada na Irlanda, entre os irlandeses, mas você conta, sim, na verdade, com uma adequação daquilo que será exigido pelos testes. E vejam, meus amigos, o que é exigido pelos testes: as demandas do mercado globalizado, as necessidades de um mercado global. Isso é o que é exigido nos testes. É exigido nos testes a sociedade do conhecimento, que nada mais é que o desenvolvimento de competências e habilidades que são avaliadas através dos testes. E vejam, essas ações foram largamente implementadas durante o governo do Paulo Renato Souza. Tanto é que durante alguma delas ele recebe um elogio do próprio presidente Bill Clinton. Bill Clinton, que tinha recebido a carta daquele diretor de uma ONG, de uma entidade financeira, chamado Mark Tucker. Bill Clinton, então, elogia, presta atenção, todas as reformas educacionais que o ministro Paulo Renato Souza realizou durante o seu mandato. Mas não somente isso. Ao término da sua gestão, depois de ter instituído o Fundef, depois de ter repassado recursos financeiros, visando através deles melhorar o sistema educacional, que não foi melhorado, diga-se de passagem, basta nós olharmos para a situação dos alunos na época e como consequência disso até mesmo hoje. Depois de ter instituído sistemas de avaliação do ensino médio, sistemas de avaliação das universidades, depois de ter feito uma série de reformas educacionais que nos Estados Unidos levaram cerca de anos, décadas, mas que aqui no Brasil foi feito por este ministro em apenas 8 anos, o mesmo, ao término do seu mandato, ele é recebido nos Estados Unidos, em Washington, e ele é elogiado pela secretária de nada mais, nada menos do próprio Banco Mundial. Então vejam, após o término da sua gestão, eu posso dizer aqui, eu estava no ensino médio durante este período. E eu posso dizer para você que eu tive um péssimo ensino médio. Os professores não conseguiam ensinar. Os alunos
não estavam preocupados porque não estavam aprendendo. E você tem um ministro com uma série de ações totalmente questionáveis, descrevendo essas ações largamente em um livro, e que ainda diz que estas reformas educacionais contribuíram para a melhora de um ensino. Eu posso dizer para você que não, porque durante este tempo, durante todo o tempo da sua gestão, eu estava, se não no ensino médio, no próprio ensino fundamental. Não é? Então, o que você começa a ver são pessoas que, muito inteligentemente, começam a fazer reformas educacionais que estão fazendo com que a educação ela seja centralizada. E é por isso que a carta principal que o senhor Paulo Renato Souza, ou a semente principal que ele planta durante o seu ministério, são as bases nacionais comum curriculares. Não é? Veja, existe um estudioso sobre teoria do currículo, provavelmente o maior especialista em confecção de currículos que já houve, chamado Ralph Tyler. Ralph Tyler, ele descreve em sua obra sobre a teoria do currículo que um currículo único, nacional, inclusive para um país do tamanho do Brasil, é suicídio pedagógico. Não é? E depois ele vai demonstrando, através de N currículos desenvolvidos por ele, que o currículo ser desenvolvido tem que ser feito pelo professor a nível local, respeitando a situação de cada sala de aula diante de quem ele se depara. E o que nós vemos então é que tanto nos Estados Unidos e igualmente agora aqui no Brasil, com a implementação das bases nacionais comum curriculares, você tem todas as condições, absolutamente todas as condições, para que você possa fazer da educação o que você quiser. E o que quer se fazer com a educação? Quer se incutir na cabeça dos nossos jovens, na cabeça das nossas crianças, desde a mais tenra idade, que elas são um mero capital humano e que deve ser formado desde o berço até o túmulo. Desde o berço, as crianças vão sendo formadas para desenvolverem meras competências e habilidades, e aquela formação tão essencial para o desenvolvimento do ser humano, ela é deixada de lado, e você, com uma ênfase nas competências e nas habilidades que podem mudar e que vão mudar de acordo com os rumos da própria economia global, você possa formar esse indivíduo para que ele possa render, para que ele possa lucrar para uma entidade financeira, para um sistema único financeiro para o resto da sua vida. Isso irá causar uma total insensibilidade do ser humano à linguagem do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, que havia dado à igreja a missão de ensinar, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a observar tudo aquilo que vos prescrevi, a igreja, a família, estão sendo postas totalmente de lado. O governo está sendo posto totalmente de lado, e quem está se apropriando do sistema educacional são entidades financeiras. E tudo isso se torna
facilmente realizável através da implementação de um currículo nacional. Vejam, se hoje nós nos deparamos com o absurdo de um currículo nacional, será que estamos tão distantes da implementação de um currículo mundial? E diante deste currículo mundial, aqueles aspectos essenciais, cruciais para a formação do ser humano, este ensino que nosso Senhor Jesus Cristo diz que é função da igreja trazê-la para dentro do sistema educacional, será que estas coisas estarão dentro deste currículo universal? Sendo que hoje já, a nível nacional, elas já estão sendo postas de lado. Então vejam, meus amigos, eu espero, ao longo dessas exposições, ter deixado claro para vocês um pouco do que é a globalização da educação. Eu peço que vocês possam repassar este vídeo, este curso, para o maior número possível de pessoas, para que elas possam entender a gravidade que se encontra diante desta realidade da globalização da educação.